Bom, boa noite, gente. Vou deixar aqui, vou pedir só Noite. para vocês mutarem um pouquinho nesse início, só para a gente não atrapalhar, mas depois eu vou pedir que vocês falem bastante e conversem bastante. Comecei a gravação aqui, a gente vai falar hoje de comunicação não violenta. Eu acho que muita gente aqui já me conhece, mas como tem algumas pessoas novas, eu vou começar me apresentando, só para vocês entenderem por que que eu estou aqui falando disso, né? O que que ela tem a ver com isso. Bom, eu sou advogada há mais de 20 anos. Desde 2015 eu fui para o Canadá e lá eu fiz uma especialização em mediação. E lá foi onde eu conheci a comunicação não violenta. Desde então, voltei para o Brasil em 2018 e nesse período comecei cada vez mais para tentar resolver por acordo os meus conflitos com os meus clientes, entender um pouco mais de comportamento humano, porque não é uma coisa tão simples, né? Nisso eu comecei a estudar muito direito sistêmico, e aí foi uma porta aberta para olhar um pouco mais para a constelação. Da constelação eu fui cada vez mais me apaixonando por esse meio, e eu costumo dizer que o que eu faço hoje é resolver conflitos. Comecei resolvendo na advocacia, mas hoje eu resolvo conflitos não só externos, disputas, mas também conflitos como terapeuta. Hoje eu atuo muito como consteladora, com terapia, né? Faço uma especialização hoje em psicologia analítica junguiana e continuo atuando como advogada, mas hoje a minha atuação no jurídico é muito mais no sentido consensual, especialmente na área de família, tentando sempre resolver, né, ajudar as pessoas em divórcios, em inventário, de uma forma que a gente consiga entender uma visão um pouco mais ampla, né, para esse conflito e para os relacionamentos. Essa ideia dessa aula surgiu no grupo de terapia, na verdade, a gente tem um grupo cheio de vida, tem algumas meninas aqui, e nesse grupo a gente começou falando justamente sobre algumas dificuldades de comunicação, né? Algumas coisas que eu até coloquei para vocês, acho que no Instagram, quem me segue lá, né? O quanto muitas vezes a gente tem dificuldade, ou porque não consegue se falar, se posicionar com medo do confronto, para não confrontar o outro, ou eu tenho uma comunicação muito agressiva, eu estou sempre na luta e eu acabo, né, as pessoas à minha volta se sentem agredidas, ou um pouquinho dos dois, né? Eu sou contida até chegar um momento que todo mundo tem um gatilho ali e explode de uma forma um pouco violenta. Então, a gente vai começar essa aula falando exatamente sobre como é esse caminhar da comunicação. Eu até fiz um slide, deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês. Eu vou querer que vocês falem bastante comigo ali no chat, o que vocês sentirem necessidade de me contar, de comunicar, da gente conversar. É muito importante para mim. Inclusive, eu vou pedir exemplos também de vocês, até para a gente. Deixa eu só colocar aqui. Até para a gente liberar. Aqui da tela cheia. Aqui. Cadê? Vocês estão vendo a tela, o slide da comunicação não violenta? Mas eu acho que vocês estão vendo ele com os outros do lado, né? Ai, onde é que tá a tela cheia dele? Não vou conseguir, será? Não tô conseguindo colocar a tela cheia, gente. Peraí. Será que não é no exibir ali em cima? Exibir? Não sei. É, Falava, faz não, sentido, né? de exibição de leitura. Não, mas era pra estar. Acho que aqui. Ah, aí, obrigada, deu certo. Então vamos lá. O que eu trouxe aqui, para quem não conhece esse tema, foi uma contribuição desse psiquiatra americano, psicólogo, psiquiatra, né? Na verdade, ele estudou comportamento por muitos anos, Marshall Rosenberg. E esse é um livro que eu recomendo. Ele é muito didático, ele é a base. A gente vai falar hoje dos 4 passos da comunicação não violenta que foram criados pelo Marshall Rosenberg. Ele morreu recentemente, acho que tem uns 2, 3 anos. Eu fiz o curso, na verdade, não com ele, mas com um aluno direto dele. Ele é europeu, agora. Não, ele é americano, gente, perdão. Acho que eu que estou fazendo confusão, mas o meu professor era um professor da Alemanha que falava português. Enfim, esse é um livro muito didático, é um livro muito simples,
onde vai ter um passo a passo. Eu vou hoje trazer esse passo a passo aqui, mas é um começo. Cada capítulo tem uma série de coisas, ele traz uma visão muito profunda da importância da gente conhecer as emoções. E, de novo, para as meninas do Cheia de Vida que estão aqui, a gente está falando esse mês, né, de olhar as emoções, então como é importante cada vez mais nomear, entender o que eu sinto e a necessidade por trás do que eu sinto. E aí, o segundo passo que eu fiz questão de trazer, ele fala isso no livro dele, e eu falo muito isso em sessão de terapia muitas vezes, porque muitas vezes, quando a pessoa tem uma explosão e começa a falar, ou eu comecei a me comunicar e eu me comunico de uma forma agressiva, fica se julgando, fica cheia de preocupações, fica, na verdade, se culpando. Só que o Marshall traz uma visão que eu acho muito importante, muito terapêutica da gente entender, né? Que a gente precisa entender que a nossa comunicação, muitas vezes na vida, faz esse ciclo do adultecer normal como a gente tem na vida. Então, a criança, né, quando eu estou infantilizada na comunicação, eu choro, mas eu não sei pedir o que eu quero. Eu estou gritando, eu estou esperneando, mas eu não sei nem pedir, porque às vezes eu nem sei o que eu quero. Quando eu estou na adolescência, eu peço o que eu quero brigando com revolta. Então, é muitas vezes aquela pessoa que está há anos que não falava nada, né? Que foi talvez às vezes por uma criação muito restritiva, uma mãe e um pai que foram muito foi uma disciplina muito dura. Quando começa ali ficar adulta e se expressar, às vezes se expressa nessa adolescência. Eu vejo muito paciente dessa forma, e aí não é para a gente se culpar, porque às vezes a pessoa falar, mesmo que seja uma verborragia, mesmo que seja brigando, é muito importante. É um passo importante na evolução daquela pessoa. A gente precisa ter consciência disso, né? Que muitas vezes, quando eu faço isso, eu estou, na verdade, ainda num processo cada vez mais importante para mim de me expressar. Só que eu chego na minha fase adulta, em termos de comunicação, quando eu aprendo a pedir sem violência, né? Eu estou vendo aqui a pergunta do Marcos, o porquê não violenta? Exatamente porque eu não uso essa violência no falar de agredir o outro. Vocês vão ver no passo a passo que é uma comunicação, mesmo quando eu vou pedir algo, muito compassiva, muito pacificadora. Eu não julgo o outro. Aí eu vou explicar uma coisa que talvez fique mais fácil. A gente tem, pela neurociência, a gente sabe que existe o nosso cérebro reptiliano, né? Que é o cérebro do gatilho. Eu reajo como um resquício da nossa fase de réptil, né? Digamos assim, onde eu só faço reagir, as minhas reações rápidas. E qualquer pessoa que chega para você dizendo assim, fulano, você me sacaneou, o meu cérebro reptiliano é acionado. Eu, na hora, começo a reagir me defendendo. Então, a comunicação não violenta é uma forma de falar com a pessoa, ou dar um feedback, ou dizer que fazer um pedido, né? Até vocês vão ver que a gente fala para a pessoa o que ela fez de errado na nossa visão, sem acionar o cérebro violento dela, sem acionar o cérebro reptiliano. Porque se eu disser para você aqui agora, Marcos, é muito absurdo, muito indelicado da tua parte chegar aqui e fazer um monte de perguntas. Estou brincando com você. Mas o que acontece? Você vai, pô, que sacanagem essa mulher, que horrível isso, que indelicado. Você já vai ficar no ranço e você já não consegue mais talvez nem prestar atenção no meu conteúdo. Porque você já está armado, você se sentiu agredido. Então essa comunicação não violenta, né? E ela é pacificadora porque é uma comunicação onde a gente vai conseguir dar um feedback e comunicar de uma forma pacífica, mas ela foge desse instinto natural, muitas vezes, que a gente tem de reagir de uma forma violenta. Então, ela não busca, ela não te aciona o gatilho. Ela vai, muitas vezes, trazer para você, em vez de acusar. Então, é diferente se eu falasse assim, olha, deixa eu pensar aqui uma forma, um outro exemplo ficasse mais fácil. Vocês vão ver, eu vou dar um exemplo logo a seguir, mas assim, quando eu falo, eu seguindo os 4 passos,
eu falo de mim, o como eu me sinto, e não o que você está fazendo de errado. E aí, sentimentos, ninguém pode julgar. Você pode até não concordar, não nada a ver ela se sentindo desconfortável, não tem nada a ver. Mas ela tá. Ou então, a gente vai dar uns exemplos, e até quero já deixar aqui o pedido para vocês. Pensem em algum, quem quiser escrever ou daqui a pouco falar, um caso específico. Ó, eu tenho que dar um feedback para uma pessoa sobre tal coisa. O meu marido, toda noite eu chego em casa, tem um zilhão de louça suja ele não consegue enxergar. Então, eu começo, quando eu entro nessa comunicação um pouco mais não violenta, a entrar num momento onde eu estou, de uma certa forma, adultecendo na comunicação. Acho que a gente pode dizer dessa forma. Não sei se eu respondi a pergunta, Marcos. Me confirma aí se faz sentido isso para vocês, se a dúvida foi sanada, e pode fazer pergunta, tá? Não tô, foi só um Faz exemplo que sentido, me veio sim. na hora. Eu só acho que eu estou com o livro aqui do Marshall, né? E eu não Ah, vi essa resposta. Então, assim, por que não? Ainda, né? Podia chamar comunicação pacífica. Eu acho que é muito mais fácil para a gente, em vez de comunicação não violenta. O próprio termo já remete a uma comunicação violenta. Então, bom, foi vamos lá. galgada assim por ele, na verdade, e isso difundiu no mundo, né? Sim, Até porque os 4 passos são muito interessantes, né? Mas é ele que deu esse nome, ele colocou esse livro virou, né, uma referência para qualquer um que vai estudar mediação, negociação, ele é importante. Mas eu concordo com você, até comunicação assertiva, né? sim, Comunicação eficiente seria um termo mais chamaria menos atenção, mas talvez a ideia dele era chamar atenção para a violência mesmo. tá bom, Eu não sei obrigado. por que exatamente da escolha dele nesse sentido. Bom, mas vamos lá. Vamos seguir aqui. O que eu quero que vocês comecem a entender são os 4 passos. E esses 4, depois eu vou disponibilizar esse slide com vocês para vocês terem, e a gente vai depois, eu quero que vocês me deem exemplos de situações específicas, né? Mas o que ele fala ele traz no livro, e assim, é um curso muito mais profundo, eu estou só mapeando aqui, o passo a passo de como eu falar, ou dar um feedback, ou fazer um pedido para alguém, para um filho, para o marido, no trabalho, para falar com as pessoas de uma forma que elas não se sintam, né, que não ative gatilhos nelas, que elas não se sintam ofendidas, que elas consigam absorver. Lembrem sempre que, se eu falar de uma forma, não adianta você falar todo dia para o marido reclamar, e se ele. É até esse slide que eu trouxe aqui que eu achei muito ilustrativo. Se eu tô todo dia reclamando que ele tem que fazer uma coisa, a pessoa não tá nem ouvindo. Você tá percebendo? Ele nem escuta, ele tá ali olhando no relógio, ele já acionou o cérebro, essa chata, essa não sei o quê, a pessoa não tá mais nem escutando. Para que a gente consiga a atenção, esses passos são muito interessantes. Então, a primeira coisa que ele fala é a observação. A observação é entender o fato, sem julgamento. Alguém quer já compartilhar algum caso específico de alguma situação que acontece e você gostaria de pedir para a pessoa fazer diferente no dia a dia de vocês? Fiquem à vontade se preferir escrever. Eu sei que tem gente que não consegue falar, ou se querem falar especificamente. Quer, Cris? Você liberou aí? Eu- Posso falar? Posso, Pode, Jaque? pode. Cris, você liberou, foi? Pode. É, olha, uma situação que aconteceu na empresa não envolveu a minha pessoa, tá? Uhum. O que acontece? Um outro funcionário queria ficar num período fora do normal, né? No departamento jurídico, todos trabalham, e houve um confronto entre essas duas pessoas hoje, né? Essa panela de pressão está uma semana cozinhando até que explodiu hoje. Mas eu só estou de observadora. O que acontece? O departamento jurídico é das 8 ao meio-dia. Então, tem um outro advogado que foi convidado a trabalhar por um diretor específico. Então, eles são muito amigos, fora do ambiente de trabalho. E, para mim, especificamente, isso não interfere em nada. Mas tem uma outra pessoa que trabalha lá há 30 anos da empresa que ela não gosta muito de. Porque parece que ele é uma pessoa melhor ou diferente dos outros, vamos dizer assim. Por que que eu acho isso? Ela foi bem ríspida em dizer que ele não poderia ficar com a chave da sala, né?
para trabalhar à tarde. Tá, Então, mas aí aí teve um. deixa eu te falar, Cris, que assim, ó, Como vamos ela, entender. como ela É, é, poderia falar? eu tô Como entendendo o ela que você tá poderia. falando, mas aí você não vai conseguir mapear o sentimento dela. Vamos entender um conflito interno, porque assim, eu tenho um problema. E pense no Sim, problema se você tem algo, porque isso é um conflito entre eles. Eu quero que é, vocês saiam daqui entendendo como vocês podem falar e mapear o sentimento e sensação. Então, pense em algum, se alguém tem outra coisa, a gente volta no teu, assim, mas se tem algo específico, tá eu bom. tenho, se você fosse a chefe, por exemplo, né? Eu sou a chefe de um funcionário que quer ficar no expediente diferente dos outros, né? Aí esse Sim, menino vem num horário diferente. Primeiro você vai ter que mapear alguma coisa que já te incomoda. Então ele está vindo num horário, vamos ver os fatos. Todo sim, mundo vem, eu já vou passar para você, Renato. Todo mundo vem num determinado horário e essa pessoa vem diferente. Então eu vou falar com ele, fulano, todo mundo aqui vem no mesmo horário. No dia XYZ, você veio diferente, você não cumpriu o horário, você vai dizer, não, o sim, que fato é, sem sentimento. Não é, eu não gosto, eu me sinto atacado. Esse primeiro é o sim. fato. Eu esclareci para a pessoa o fato. Depois eu comecei a pensar, e como que eu me sinto quando ele descumpre uma regra? Eu me sinto desvalorizada, eu me sinto. Aí depois eu venho nesse o sentimento. E por que eu me sinto desvalorizada? Porque é importante para mim, por exemplo, que a equipe esteja unida. Aí eu não sei, né? Você tem que entender, cada um vai ter. E eu peço, e no final eu faço um pedido. Então, por isso que é importante mapear algo que seja importante para você. Não quero de terceiro, tá? Algo Tudo bem. importante para ti. Eu vou deixar a Renata fazer. Pensa em algo, Cris, se tiver, a gente volta no teu. Renata, pode falar. Noite, Jaque. Assim, aconteceu uma situação comigo e com a minha mãe, né? Ela teve uma atitude que me remeteu a uma coisa, uma dor minha da infância, né? Ela estava com minha sobrinha e ela falou: Ah, sua tia é assim, eu não lembro a palavra que ela usou, e me deixou muito magoada, muito ofendida. Eu vi que eu coloquei um peso maior do que tinha, mas porque tinha essa questão da infância. E aí depois eu falei para ela, falei, ai mãe, não gostei, mas eu comecei a chorar, entrei na dor, sabe? Então eu Uhum. queria saber como é que nessa situação eu poderia agir como adulta e mostrar para ela que aquilo lá não é legal, não me Então tá. chateou. Então, se você puder falar, que fato específico ela fez? Foi por ela falar na frente dos outros? Foi o que ela falou? Foi o que ela falou. Foi o que ela falou. Então, primeira coisa, sem sentimento. A palavra que ela falou te magoou, foi isso? Foram as palavras. Sim, Então, assim, ela falou aquilo num cenário X. Esses são sim, os fatos. Então, sim, falar aquela palavra, ela já repetiu isso outras vezes? sim, sempre. Da Tá, primeira vez que eu consegui falar para ela foi essa. tá. Então você pode fazer assim, mãe, você falou isso nessa situação específica, no dia tal, você vai descrever os fatos, porque, gente, as pessoas esquecem. Aquilo que É, nos marca e nos magoa, às vezes o outro nem lembra. Então você vai falar, aham, mãe, naquele dia, na casa da minha tia, você falou XYZ, isso já aconteceu há um mês atrás, em tal situação. Tudo que você lembrar, descreva. Nesse primeiro tá, momento é descrever, sem falar nada. aham, Não vai falar se você gostou, se você não gostou. Você lembra que você fez isso? Ah, nem lembro. Pois é, mas você fez. Você fez assim, assim, assado. E isso já tinha acontecido uma vez anterior. E talvez se tiver três, você fala. Então você vai descrever os uhum, fatos. Aí você vai. Como que você se sentiu quando ela falou isso, Renata? Qual foi o fiquei sentimento que muito veio? triste, fiquei triste. Triste. Tá, triste porque te afetou a autoestima, vamos um pouco mais a fundo. Triste, em que sentimento mais veio? Você se sentiu diminuída? Você se sentiu Sim, humilhada? O uhum, quê? eu me senti diminuída. Diminuída, tá. Então aí é o seu sentimento. Aí você pode, o que que acontece? Mãe, quando você fez isso, eu me senti humilhada, diminuída, eu me senti rejeitada. Aí você vai tentar. A grande dificuldade da comunicação violenta é que às vezes a gente não tem repertório de sentimento, né? Mas a verdade é que quanto mais. Porque você não vai dizer que ela te causou. Eu me senti assim. Uhum, Porque quando eu digo como eu me sinto, o outro não pode dizer que eu não sinto. Ele não tem esse poder. Agora, se você disser assim, mãe, você me humilhou.
aí é diferente. Você percebe a diferença? Aham. Você me humilhou ou eu me senti humilhada. E aqui está uma grande diferença quando a gente vai falar desse sentimento, porque se eu chego para a pessoa e digo, você me humilhou, ela diz, não, eu não te humilhei. Eu não fiz Aham. isso para te humilhar, jamais. Você acha que eu faria? Eu conheço, só muda o endereço. Você acha que eu faria uma coisa dessa? Eu jamais faria isso com você. Aí você não vai dizer, você me humilhou, você me coagiu, você me reprimiu. Eu me senti humilhada. É sempre assim. Sempre você vai trazer para a primeira pessoa, para você. Uhum. Aí tá, vamos dar um passo seguinte. Então você falou, eu me senti humilhada. Aí ela vai falar, diz, mãe, é que eu tenho uma necessidade de. Quando você se sente. Vamos para esse fato específico, humilhada. O que você tem necessidade? Que ela te respeite, que ela te. Qual é a tua necessidade por De trás ser disso? O motivo respeitada, que você validada. sentiu. A necessidade, só para te explicar, é algo que tem a ver com o motivo que te fez sentir humilhada. Por que eu me senti humilhada? Porque eu queria que ela agisse diferente. Diferente como? Uhum. Que ela respeitasse, que ela validasse. Então, porque eu tenho uma necessidade de respeito. Eu tenho uma necessidade de. Porque isso faz com que eu me sinta segura. Eu preciso ser respeitada. Entendi. Ou eu tenho uma necessidade de ser tratada como adulta, porque quando você me humilha, tô indo cavocando um pouco mais a Aham. fundo, né, para poder. Quando você faz isso, eu me sinto lá com a minha criança de 5 anos. Você me corrigindo na frente dos outros, por exemplo. Não sei se Uhum. é, mas estou te colocando. Então, Uhum. eu tenho uma necessidade de me sentir adulta e respeitada. E aí, até aí, vocês estão acompanhando, gente? Não sei se estou indo muito rápido. Estou pegando o caso da Renata e depois a gente olha em outras situações. Então, ela falou para a mãe dela, ela narrou a situação específica, né? Aconteceu tal coisa, se aconteceu antes, ela falou como ela se sentiu humilhada e desrespeitada, porque ela tem uma necessidade de se sentir adulta, empoderada e se sentir respeitada nas relações. Aí agora vai ter um pedido, porque a gente esquece de fazer esse pedido. A gente não Uhum. costuma pedir para as pessoas e acha que É elas verdade. têm que adivinhar. A gente faz isso com o marido, com o namorado, né? A gente ata o burro e ele tem que entender por que eu tô de burro sem que, né, me fala nada. E eu preciso fazer um exercício comigo mesma de conseguir falar. E essa é um tremendo pulo da comunicação não violenta, o pedido. Então peça, mãe, você poderia não repetir mais essa situação? Você poderia não fazer isso na frente dos outros? Ou É, quando você tiver uma crítica, você falar só para mim? legal. Porque ela vai dizer o quê? É, Pode ser, se ela tiver algum, ela vai, no fundo, ela vai ter que dizer que sim. é. E Boa. você não está julgando ela, você não está colocando a culpa nela, porque de fato, gente, a culpa não é dela. A gente é que não soube se posicionar. É. O Jung fala, o Jung, né, que é foi um grande psiquiatra, psicólogo americano, né, contemporâneo de Freud, Carl Jung, ele fala muito de que a gente na vida vive processos de recapitulação. As coisas se repetem, né? E vão repetindo. Repete com a mãe, repete com o marido, a mesma situação. Até que a gente aprenda a se posicionar. Ou seja, eu vou recapitulando aquilo como se fosse uma espiral, até que um dia eu entendi que aqui eu preciso me posicionar. Aqui eu preciso mudar esse sentimento, eu preciso agir. E todos, se você for estudar, o Freud fala da mesma coisa, de um outro nome, ele chama de. Agora eu esqueci. Compulsão de repetição. Eric Berne fala da teoria de script, quer dizer, a gente tem um script que a gente foi na vida de coisas que a gente precisa aprender, que veio lá da infância, né? Já veio dessa raiz mesmo aí, né, Renata? Muita coisa. E que eu vou precisando. Quantas vezes isso já não aconteceu na tua vida? E quantas vezes Muita. mais podem ser necessárias até que você se posicione? Sim. E às vezes a gente confunde posicionar com uma ameaça ou com uma, né, tipo, você termina, você não faz o pedido, isso aí foi bem interessante você colocar isso para mim, foi um ganho, porque às vezes fala, espero que isso não aconteça mais. Mas é aí, o que que não Ou, aconteça? Não, né, não, o que que né, você que isso não se isso é repita. A gente não faz um pedido, a gente não, a gente impõe às vezes alguma coisa no final, né? O que termina ruim também, né? Que a pessoa se sente mal, que às vezes ela nem teve aquela intenção, né?
E às vezes a gente nem chega nisso, a gente só fica chorando e reclamando, que a gente está lá criança e não consegue, né? Nem chegar É. a alguma coisa, porque na verdade a gente precisa entender esse ciclo mesmo, né? Bom, isso está acontecendo na minha vida de novo, para que eu agora me posicione. E aí eu não Uhum. te diria, se isso é um gatilho, não faça na hora. Né? É. O ideal Uhum. seria, né? Tipo, aconteceu uma coisa, vá se preparando, né? Assim, se você ainda tem dificuldade de seguir esses passos, pode levar um tempo e vai de novo conversar. Agora, se você conseguir na hora se posicionar, aí é maravilhoso. Né? Agora eu estou dizendo porque às vezes você está aprendendo ainda, né? Mas as Sim. coisas acontecem. Ô, mãe, não precisa fazer dessa forma. Né? Aí vai e fala e explica, sempre nesse passo a Uhum. passo. Ajudou, então, esse exemplo? Clarificou? Caiu o fone. Então tá bom. Gente, alguém mais que queira dar um exemplo antes da gente falar de algumas outras coisas? Eu quero ajudar vocês a entenderem esses 4 passos, porque essa é a essência da comunicação não violenta. O que, na verdade, vai diferir eu ter mais habilidade ou não nisso é o meu repertório emocional. O quanto eu sou capaz de nominar os sentimentos. E a gente tem uma deficiência absurda disso, porque a gente não se conhece nesse ponto, né? Hoje em dia, as escolas começam a ter um movimento de falar um pouco mais de manejo emocional para as crianças, mas eu acho que ninguém que está aqui, na verdade, teve essa educação de olhar para si, entender o que, além das emoções básicas, né? Tô feliz, tô triste, tô com medo, tô com culpa, humilhada, rejeitada, né? O quanto que a gente tem de coisas para ir a fundo. Então, quanto mais eu conseguir observar a situação, entender como eu me sinto e o que aquele sentimento está me falando, que necessidade está por trás, né? Necessidade de atenção, necessidade de ser respeitada, necessidade de descansar muitas vezes, né? Essa semana eu estava conversando com uma paciente nesse sentido, que ela estava extremamente exausta porque ela chega em casa e a casa tá toda bagunçada. E é uma coisa simples, mas a pessoa às vezes não consegue se posicionar de chegar e dizer, olha, eu tenho uma necessidade de que vocês colaborem para que eu possa descansar um pouco mais. E aí, a partir disso, fazer o pedido. Qual é o pedido? O pedido é que cada um faça a sua parte. Fulano, você vai lavar a louça, ciclano vai lavar a roupa, sabe? Poder fazer um pedido claro. A gente não sabe fazer isso muitas vezes, né? Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui. Nossa, muita coisa para aí. Ok, clareando, recebendo. Como observar alguma coisa se já no primeiro momento, em determinadas situações, é uma explosão de sentimentos negativos? Nós vamos chegar lá, Marcos, peraí. Nós vamos chegar nos gatilhos. Mas esse passo a passo aqui para vocês, tá claro? Alguém quer me dar algum outro exemplo para a gente ir andando um pouquinho mais, entender aqui, fazer uma nova análise? Cris, tem alguma coisa sua? Você falou ali, eu te cortei, mas é que tem que ser uma coisa sua. Se quiserem escrever também, gente, pode ser escrevendo, que não quiser falar, tá? É só para que a Não, gente... não, é que aqui em Rio Preto as minhas relações são mais profissionais, né? Mas tem Então, algo talvez profissional que você queira pedir, fazer ou falar? Porque isso serve para qualquer área da tem, nossa vida. sim, então, eu não gosto, eu tenho dificuldade em pedir, por exemplo, se eu tenho horas a mais e eu posso compensar essas horas, né? Então, aí muitas vezes eu vou visitar minha família lá em Santos. Uhum. Então, para pedir, entre aspas, esse dia que eu não vou comparecer, eu evito falar com o RH, por exemplo. Eu tenho dificuldade em pedir. Eu já Uhum. fico pensando de forma que ou vai ser negativa ou tudo ou nada. Eu não consigo enxergar o meio termo. Se a pessoa olhar estranho, eu já vou achar que ela é antipática. Senão eu vou ter que pedir como se eu fosse uma pedinte, sendo que eu tenho direito. Você entendeu? Eu sou um pouco extremista nisso. Eu não sei como falar de uma forma mais amistosa. Não ser tão compassiva, mas também não ser tão impositiva. Você entendeu? Falar de forma mais amigável. Vamos desenhar um pouco aqui esse teu pedido. Então, você quer poder tirar as horas que você tem direito, é isso? Por exemplo, segunda-feira
será, o aniversário do meu filho, então seria interessante para mim, né? Esse dia. Igual, a minha supervisora, tudo bem, que ela é um pouco meio estúpida, então ela já, se eu for estúpida ou não, ela vai ser estúpida do mesmo jeito. Ela é uma pessoa um pouco difícil de lidar. Mas o RH, como eu trabalho com uma pessoa, a pior pessoa da empresa, o RH, ele fica meio em dúvida comigo, quem eu sou, na verdade, né? Bom, mas vamos lá, vamos usar os 4 passos para clarear como você pode fazer isso, né? Que na verdade é um direito seu, mas não vou entrar nesse mérito aqui. É preciso ter esse acordo realmente, né? Que dia você vai tirar. Então você vai chegar lá, você sabe quantas horas você tem para tirar, você sabe quantas. Sim. Quando foi a última vez que você te pediu para uma folga dessas horas? Faz Ah, tempo? não, por exemplo, tinha sido a última vez que eu pedi alguma data, acho que foi no carnaval, um dia Ó, no carnaval, então tá. faz Então você vai tempo. chegar, você vai narrar essa situação. Olha, fulana, eu tenho tantas horas para tirar, eu tenho trabalhado geralmente até o horário, eu cumpro tal dia. A última vez que eu tirei folga foi XYZ, né? Você vai É, narrar a situação, tudo que você lembrar, né? Ah, de repente, sei lá, vou te dar um exemplo para você clarear. Ó, a gente teve uma meta para cumprir agora, prazo, eu até fiquei dias a mais, eu levei não sei o quê, foi super sim, estressante. Então, vai colocar a situação para ela, no real, mas é o que aconteceu. E aí você vai falar, e eu tenho me sentido sobrecarregada, eu tenho me sentido. Como é que você se sente quando você está deixando, você quer ir para o aniversário do seu filho, é isso? não, Ah, tá. eu Então, fui, mas eu não consegui superar isso. Eu não consegui falar com ela, mandei e-mail, tá. eu não consegui superar. Eu tenho uma trava com relação a isso. Tá, então nós vamos Então, chegar lá. Eu vou falar dessas travas também, eu quero só esses passos ficarem claros. Então imagine que você tem o aniversário do filho, aí você vai falar, ó, vai narrar os fatos. Eu tenho um aniversário do meu filho na data tal, e eu tenho essas horas, então eu me sentiria muito mal, eu me sentiria uma péssima mãe. É que a gente tem dificuldade, às vezes, de abrir o coração e falar os sentimentos, né? Essa já é uma é, trava, muitas vezes. Então, como que eu vou falar para uma pessoa fazer um pedido e dizer o que eu sinto? Só que essa é, também é uma chave importante. Você vai dizer, olha, eu me sinto muito mal se eu não puder ir, né? Eu já estou abrindo mão, estou fazendo tal e tal coisa pela empresa, é, deixo eles em segundo plano. Então, eu tenho a necessidade de é, estar presente com a minha família nesse dia. isso. É uma necessidade para que eu não me sinta, porque eu não me sinta mal, porque eu não me sinta sobrecarregada, e faz o pedido. Você poderia me dar a folga nesse dia? Então, vocês viram que Agora assim, gostei. o da Renata foi algo que já aconteceu. Ela está, né, dando um feedback para a mãe dela. A Cris está usando as mesmas ferramentas para um pedido que é algo que ela quer que aconteça. É que a gente precisa realmente olhar para os nossos sentimentos e falar para as pessoas. E a gente acha que os outros vão julgar, que vão falar mal. Só que, gente, julgar o sentimento dos outros, ninguém pode. E se alguém fizer isso, você para para a pessoa e diz: Fulano, você não pode controlar o que eu sinto. Porque ninguém pode controlar o que você sente. Fala É, para ela, o meu trabalho é importante, mas eu também sinto que a minha família é muito importante. E eu me é, sentiria muito frustrada como mãe, né? Isso poderia, inclusive, afetar o teu desempenho, e é fato, né? Afetar o desempenho profissional, caso eu não possa estar com a minha família nesse dia. Eu tenho uma necessidade de dar um pouco de atenção para eles. E aí faz o sim. pedido. Ajudou um Eu adoro pouco, Cris? muito. Tá. Você estava Agora, falando ah, e a tela embaixo, você foi falando e eu acompanhando a tela. Então eu aprendi. A parte visual e você explicando, agora eu aprendi. eu vou Nossa. deixar esse mapinha com vocês. E isso pode ser usado em qualquer situação, gente. É que assim, aí tem várias questões, né? Vamos agora. Alguém mais quer narrar um caso antes da gente ir para os gatilhos? Alguém mais quer alguma coisa que precise de ajuda para clarificar pedido? Para entender como a gente pede? A gente teve sem querer aqui um antes e depois, né? Um feedback do que aconteceu e um pedido que a gente vai chegar lá. Eu vou até tirar essa É, telinha agora. você não- Ui, Foi a mamãe que tinha apertado? deixa eu só colocar no mudo. Foi a Jaque que entrou aqui. Deixa eu parar stop sharing. Pra gente voltar e ver a carinha de vocês. E a gente vai. Eu quero
aqui teve várias coisas, né? Quando a crise começou, eu já sinto ali um receio de falar dos sentimentos. E aí a pergunta do Marcos, e quando é gatilho, o que eu faço? Quando eu estou no auge da emoção. Como eu falei para Renata, se ela conseguir falar para a mãe dela, na hora que a mãe dela fizer a situação, melhor, né? Porque aí eu me posiciono. Ou você diz, não, mãe, isso não é assim, depois eu gostaria de conversar com você. Putz, já estou começando a dar um outro, né, um outro cenário para isso. Agora, quando eu consigo entender quais são os meus gatilhos, ótimo, mas isso é um caminho num processo de autoconhecimento que não é fácil. Como o Marcos falou ali, quantas vezes, né, a gente não consegue ter não dá nem tempo de pensar nesse passo a passo. Então, nessa hora a gente precisa começar a entender dos gatilhos emocionais. E as pessoas reagem na vida com esses gatilhos, é a reação que eu venho, que eu tenho na hora, conforme muitas vezes a estratégia que eu tenho na vida. E é uma estratégia que isso até a gente até constelou e olhou para algumas coisas nesse sentido no grupo Cheio de Vida. Geralmente eu eu crio, peraí, só colocar no mundo aqui para não atrapalhar. Basicamente, eu crio uma das 3 estratégias na minha vida. Eu posso estar numa estratégia de paralisia, eu posso estar na luta e eu posso estar na fuga. Quando eu ajo conforme essas estratégias, eu não estou agindo conforme a minha essência, eu estou na estratégia. E o que isso significa? Muitas vezes, aí realmente é cada pessoa ter que identificar. Eu estou lá naquela situação, no ventre, no útero da barriga da minha mãe, ou nos primeiros anos de vida. Eu vejo uma situação em que eu entendo que pode ser um perigo. A mamãe quase teve um aborto. Houve algo na relação minha e do meu pai. E eu crio uma estratégia. Ou eu paraliso, eu fico aqui quietinha, porque senão eu vou morrer, senão eu tenho que paralisar. E aí a minha estratégia na vida, quando acontece alguma coisa que me tira do eixo, o que eu faço? Eu paraliso. Porque isso foi o que eu aprendi. Ou eu estou na estratégia de luta. Então eu entendi que eu preciso lutar para sobreviver. E aí eu estou na agressividade. Eu tô tudo a uma briga, eu sou aquela que pega qualquer bandeira, muito advogado tá nessa. Muitas vezes a gente pega as causas que nem são nossas porque eu sinto que eu preciso lutar. Ou eu tô na fuga, eu viro uma escapista que fujo da realidade, saio também deixo de fazer as coisas importantes, fujo daquilo que me interessa. Essas são 3 estratégias básicas do nosso inconsciente. O que isso tem a ver com comunicação? Tudo, porque é como eu me expresso na vida. Então, se eu sou uma pessoa que eu entendi a minha estratégia, e aí vocês vão ter que começar a perceber, né? A gente está numa aula de comunicação aqui, mas isso é importante para o autoconhecimento de vocês, até porque eu acho que se eu não me conheço, eu não consigo expressar a minha autenticidade, quem eu verdadeiramente nasci para ser. Mas se a minha estratégia, como que eu costumo reagir diante dos desafios da minha vida? Eu vou para paralisia? Eu vou para fuga? Eu vou para luta? Se eu sou a pessoa que geralmente vou para paralisia e para fuga, a minha comunicação tende a ser uma comunicação onde eu tenho medo do confronto, onde eu evito o confronto, onde eu cedo demais. E eu acabo cedendo muitas coisas na vida para não ir para qualquer conforto, para qualquer desconforto, na verdade, qualquer confronto, qualquer questão de luta. Então, eu viro aquela pessoa que às vezes tem um teste que a gente faz sobre comunicação e posicionamento diante do conflito, eu viro um avoider, eu viro uma pessoa que evita conflito a todo custo. Aquela pessoa que se separa e deixa o marido ou a mulher levar tudo só para não ter que estar discutindo as coisas. Eu tenho uma briga com quem quer que seja, eu evito. E isso é muito ruim também, porque se eu ficar abrindo mão de tudo, como que eu vou conquistar o que eu desejo na vida? Eu não consigo, eu não tenho essa força de conquista. Né? Porque na verdade, o conflito, o confronto nos faz crescer. Ele nos faz evoluir. O poder falar, o poder disputar, o poder competir algumas coisas na vida nos fazem evoluir,
né? Eu preciso me posicionar. Ou se eu estou na estratégia contrária da luta, eu sou a pessoa extremamente agressiva até quando não precisa. Até no meu normal eu falo de um jeito que as pessoas já se sentem agredidas. Ou eu pego qualquer luta e vou para, né, vou para cima das pessoas. Então, às vezes, é muito cansativo e às vezes são pessoas que, se você perguntar muitas vezes para ela por que ela está fazendo aquilo ali, ela nem sabe. Ela está fazendo o que tinha que fazer. Ah, por que você quer ganhar esse processo? Isso, nossa, isso a gente vê demais aqui. Por que a gente quer ganhar esse processo? Você pergunta para o cliente, ele nem sabe por quê. Como que isso começou? Não tem nem ideia. Porque ela está numa estratégia inconsciente que leva ela a ter essa comunicação muito agressiva. Faz sentido para vocês? Não sei se eu estou falando de uma forma que está compreensível. Vão me falando ali. Alguém quer fazer pergunta, Rita? Pode fazer. Pode fazer, pode liberar o microfone. Eu estava tentando achar a mãozinha aqui, mas não achei nas reações. A minha mãozinha aqui. E também tem aquela situação que a gente entra numa posição e é muito difícil daí. Como é que a gente vai sair daquilo? Se eu, né, marquei uma mediação, a gente vê muito isso, né? A pessoa entra já numa posição e como é que ela vai, na verdade, ceder, né? Como é que ela vai abrir mão daquilo que ela. E a gente se vê nisso também, né? Como é que eu vou sair dessa enrascada agora? Na verdade, isso é muito de habilidade, tanto do mediador ou do advogado que está com ela, né? Porque se o advogado faz a parte dele de preparar o cliente, ela deveria ter noção, mas às vezes a pessoa faz isso porque ela não sabe quem ela é, não sabe o que ela está querendo, né? E aí a grande dificuldade, a gente que é advogado e principalmente mediador, enfrenta, porque as pessoas acham que abrir mão, elas vão estar perdendo, né? Então eu perco, eu não posso ceder para não abrir mão, para não perder, né? O que não é inteligente. E aí é uma pergunta de milhões, né? Como fazer a pessoa entender que na verdade, ela precisa entender que ela tem que buscar o que ela quer e não sair. E aí, para mim, ficou muito mais claro quando eu começo a entender os gatilhos e as reações de cada gatilho da pessoa. Quando eu entendo que o outro lado precisa ganhar, ou que eu, como mediador, entendo, cara, aquela pessoa tem um perfil onde ela está na luta. Aí você tem que conversar, e o que ela precisa além de ganhar? E aí é a série de perguntas que a gente precisa, né, ter habilidade de fazer, mas quanto mais eu olho e conduzo a pessoa à reflexão, é a melhor forma, né? Porque ela está na luta. E para ela, se ela tem esse perfil da luta, talvez ela nem consiga abrir mão. Por isso que a gente tem tanta gente ainda que tem resistência à mediação, né? Eu busco, e aí já vou entrar num outro cenário, não quero entrar muito nisso, mas quando eu busco o judiciário hoje em dia, o que eu estou buscando? Tem um meme que eu acho fantástico, faz tempo que eu não, que diz assim, as crianças, adultos buscam o judiciário como as crianças buscam a mãe. Eu preciso que alguém resolva o conflito para mim, porque eu não sou capaz. Então, se eu não tenho essa capacidade, e por que eu não sou capaz? Porque é difícil olhar para a gente mesmo, gente. O autoconhecimento é muito difícil e a mediação requer isso, né? Quando eu estou num conflito, o que eu ganho? O que eu perco nesse conflito? O porquê que eu entrei no conflito? Quando eu estou nessa situação, o que me levou? Às vezes a pessoa não quer nem refletir. Ela não quer, ela está simplesmente no automático, né? Então, na verdade, é muito mais profundo do que essa questão, né? Mas quando a gente começa a entender as estratégias, enquanto um lado cede demais, que às vezes você cansa de pegar no divórcio, aquela, né, a mulher que não quer, não, ela diz, eu não quero nada, eu só quero que ele me deixe em paz, eu quero ir embora, eu não quero nada, não quero, ela não tem nem coragem de definir os bens, e aí você tem que trabalhar com a pessoa, porque ela também precisa, ela perde muito se ela deixar tudo. Né? Então, assim, a gente como advogado muitas vezes tem que estar fazendo esse trabalho. É mediador também que tem que estar equilibrando, né? O papel dele é tentar equilibrar ao máximo. Mas saber um pouco disso e dessas estratégias, Rita, talvez ajude nessa condução, sabe? Se eu sei que aquela pessoa é competitiva, que ele está na briga, se eu entendo o perfil dele, pode ser que você encontre uma forma dele se sentir que ele ganhou
mesmo abrindo mão de alguma coisa, né? Talvez essa seja a coisa que eu me lembro de algumas situações em que eu já tive que você vai ter que conversar e dar, talvez fazer ele sentir que ele ganhou um pouco a mais. É muito específico, mas é um desafio, realmente. É um grande desafio, né? E essas estratégias que eu estou falando para vocês são coisas que às vezes não é que eu tenho só uma, né? Às vezes a gente gosta de gabaritar também, eu posso ter várias. Às vezes eu sou escapista e também estou na história da paralisia. Às vezes, em algum determinado ponto, eu estou muito mais na luta, né? Porque existe algo por trás disso. Mas o mais importante é a gente começar a entender é que existe forma de falar, onde eu não preciso estar na luta e nem na paralisia, nem retrocedendo. E é um tipo de coisa que, quanto mais vocês aplicarem aqueles passozinhos simples, mais vocês vão perceber que funciona. É simples demais, mas funciona. E aí talvez isso traga para vocês até curiosidade de ter mais repertório, né? Porque isso é uma coisa que, repertório que eu digo de emoção mesmo, de entender. A gente fica muito no básico, é raiva, tristeza, culpa, medo, né? Tá muito ali. Só que existe uma gama de coisas e às vezes quando a gente sabe desse tipo de coisa, por exemplo, até numa mediação mesmo, né? E você fala para o teu cliente, você está sentindo isso? Você está sentindo rejeição? A pessoa, "Ah, como assim que ela sabe?" Porque existe uma série de informações. Então, para a gente começar a ir para um ponto de deixar vocês com ferramentas, eu acho que é principalmente entender esses 4 passos e começar a olhar para si. A primeira coisa, tudo a gente começa com a gente. Como eu reajo? Qual é a minha estratégia? Como que eu faço? E aí depois você vai começar a perceber. Talvez tenha pessoas perto de você que são sempre na luta. E aí você já vai entender, né? A comunicação muda, né? O Marcos estava me perguntando ali no início, a gente entender como falar um com o outro. É um mundo de coisa, eu não sei qual é a tua área de atuação, né, Marcos? Mas assim, escutativa, a mediação mesmo, fazer rapport, né? Poder trazer para a pessoa essas técnicas de mediação, a negociação, os 4 passos. Tem até uma aula, quem não viu, tá gravado gratuito no YouTube. Tem uma aula sobre negociação, os 4 passos iniciais da negociação, que serve para todo mundo. Também é algo que eu acho que todo mundo deveria começar no colégio, ouvir sobre isso, né? A gente aprender um pouco mais sobre isso. Tá gravada no YouTube, depois se vocês quiserem eu coloco ali no grupo, eu não sei se eu coloquei já nesse grupo. Mas faz sentido isso que eu estou começando a colocar para vocês? Vocês têm perguntas? Fiquem à vontade, vamos esmiuçar isso, vamos entender esse cenário, né, de comunicação, porque a comunicação ela é reflexo da nossa expressão. Renata quer falar ou foi um joinha? Foi só um joinha, tá? E é importante a gente começar a entender esses tabus do porquê que eu não quero falar dos meus sentimentos. Por que é difícil falar isso? Isso é uma Era isso que eu ia trava te também. perguntar agora. Uhum. Era isso que eu ia falar agora, que eu descobri que a maior dificuldade minha é falar do que eu sinto, como eu me sinto, né? Como isso é difícil. Até me identifiquei com a Cristina também no trabalho, como eu tenho dificuldade de colocar o sentimento, é sempre a razão na frente, né? Tem que justificar com coisas e não com sentimento. É o medo de ser Por que julgada, né? isso? O É, medo de ser é porque julgada. foi. E aí, às vezes, e parece que isso vem para teste, às vezes você coloca, principalmente no relacionamento, e você é julgado. E aí aquilo te dói mais ainda, porque fala, putz, eu abri aqui o meu sentimento e fui julgada, né? É igual você falou, tipo, às vezes a pessoa fala, mas é bobagem isso não é nada, tipo, como é que você vai julgar o que eu sinto, né? E aí é complicado, aí dói, é difícil. E aí tem que começar a entender essas situações se repetem no trabalho, se repetem em casa, no relacionamento, Sim, porque eu preciso aprender algo, eu preciso me posicionar. sim, Então eu tenho que dizer, não, o meu sentimento é importante para mim. E por que que a gente vive numa cultura, principalmente quem vai para o meio corporativo, em que falar de sentimento é feio, né? É é fraqueza. fraco, né? É fraqueza, é fraqueza. Então, por isso que às vezes, quando a gente vai numa mediação, por exemplo, é, pegar, falar para como aí você pergunta como que você se sente, às vezes a pessoa fica se sente frustrada e fica naquele básico, porque ela nunca refletiu por aquilo, nunca ninguém perguntou.
a gente não tem essa... É um treinamento que a gente está começando a fazer, né? De olhar e trazer esses sentimentos. Se vocês pegarem esse livro do Marshall, acho que ali 80% dele, 60% pelo menos, é falando de sentimentos e necessidades por trás. Porque o meu sentimento, como eu me sinto, esconde uma necessidade que não foi atendida. Eu me senti humilhada porque eu tinha necessidade de respeito. Eu me senti com dificuldade de falar, de pedir uma hora a mais para minha chefe, porque eu já fui rejeitada outras vezes. Ela já rejeitou. E qual era a minha necessidade? De aceitação, de ser aceita, bem-vinda, bem recebida, bem quista. Né? E aí isso vem, gente, da infância, por isso que é importante a terapia e autoconhecimento, porque eu nem consigo entender a raiz dessa minha reação, muitas vezes. Né? Então, se eu tenho o foco na necessidade de estar sempre no racional, eu não toquei os meus sentimentos, que são tão importantes, eles me sinalizam, né? Eles me dizem quem eu sou e o que é importante para mim. Só que são anos calando. E assim, eu super falo para vocês, mas eu falo isso para mim, porque eu estou num processo já de autoconhecimento ali desde 2020, onde cada vez mais eu me dou conta do quanto eu esqueci o que eu sentia. O quanto eu comia para não sentir, o quanto eu bebia para não sentir, o quanto eu me anestesiava com relacionamentos tóxicos para não sentir, e achava que estava tudo bem. Né? O quanto, na verdade, coisas que são prazer, a gente desvirtua para a anestesia. Né? Então, eu exagero nas compras, eu exagero na comida, vira vício, porque eu estou me anestesiando, eu não sei lidar com os meus sentimentos. E isso é algo muito difícil, que a gente precisa... É para isso que serve uma terapia. A gente tem falado, e essa aula surgiu da necessidade ali no Grupo Cheio de Vida, porque a gente fala de sentimentos. E aí, como eu expresso o sentimento? Foi uma coisa que a gente falou, como que eu expresso isso? Eu preciso entender onde eu me dou vazão, né? E você quer falar, Sonali? Levantou a mão? Eu Pode quero, boa falar. noite. Boa noite. Já fiz já alguns cursos com a Jaque, né, já há algum tempo, acompanho a Jaque, o trabalho dela, é maravilhoso, tem me ajudado muito, e eu não conseguia dizer não, eu tinha dificuldade, uma trava que eu não conseguia dizer não, e me sentia culpada porque não conseguia dizer não. Então, é mais ou menos em 2018 eu comecei já um trabalho, né? Fiz uma formação em coaching e daí eu comecei a trabalhar e até que um dia eu consegui dizer não. Gente, foi libertador. Né? Mas quem me impedia de dizer não? Eu mesmo. Tá. É o autoconhecimento. É tudo, gente. Nossa, E Sonali, quando eu tive essa consciência que era eu, não era ninguém que me impedia, era eu mesma. E foi muito libertador. Então, o autoconhecimento, estou dizendo em causa própria, gente, é tudo. E comecei a me posicionar, porque eu era o tipo de pessoa que eu ia aceitando, 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 de repente eu explodia, do nada. Ninguém entendia por quê. Então, essa uma pessoa boazinha, mas que não conseguia expressar os sentimentos. E quando eu consegui falar de uma forma normal, fluindo, aí melhorou até as coisas para mim. Começar. porque aí você, cara, é perfeito isso, Sonali. Que bom, fico bem feliz por você mesmo. E o que acontece? Você fez o processo da recapitulação. Chegou o momento que aconteceu e ela se posicionou. E aí, provavelmente, até algumas situações pararam de acontecer, porque agora você se posiciona. E quando acontecer de novo, talvez ela já nem perceba, porque já é natural para ela se posicionar. Né? Então, assim, isso é um processo de uma vida, maravilhoso isso. Nossa, que legal. Fico muito feliz mesmo. E a gente, assim, o que ela falou é muito certo. Isso leva um tempo, né, gente? Desde 2018, não é do dia para a noite. Mas, é claro, que cada camadinha da cebola que vai saindo vai nos ajudando, né? Vai nos ajudando a enxergar. Então, a gente pode até fazer uma constelação de expressão. Eu nunca pensei de fazer isso. A gente fez no Força no Cheia de Vida no sábado, não foi sobre isso, mas para entender em que momento, porque a dificuldade de dizer não, e ela falou duas coisas fantásticas, a boazinha, né? Eu fui tão disciplinada, tão reprimida, eu tenho que dizer sempre sim.
eu queria tanto agradar minha mãe, o meu pai, né? Ser a perfeita. Isso é um peso que a gente não precisa carregar nessa vida, né? E olhar para essas estratégias e começar a dizer, cara, eu posso fazer diferente, porque muita gente, às vezes eu faço muito exercício sistêmico ali, né? Vocês viram já na minha página, e às vezes tem pessoas que nunca fizeram constelação, fazem um exercício, e aí, ou fizeram, que já aconteceu esse fim de semana, eu vi umas 2, 3 vezes, as pessoas, eu fiz uma constelação e não mudou nada na minha vida. Cara, mas a constelação não é um milagre, ela sequer é espiritual. Ela é trazer informações do teu inconsciente para o consciente, para que você se reposicione. Então, se eu estou esperando uma solução de fora, eu ainda não consegui entender que a dona da minha vida sou eu. Eu ainda estou esperando que alguém venha me salvar. Eu ainda estou esperando uma solução mágica. E a comunicação é do mesmo jeito, né? Porque é a nossa expressão. A gente está falando de uma das formas da expressão que é o falar, mas o quanto eu expresso no corpo, né? A Rita sabe disso na mediação, o quanto o body language faz diferença se a gente observa uma série de coisas. O quanto eu olho para a pessoa e eu sei o que aquilo comunica. Se ela está fechada, se ela não quer, né? Nada da cor, eu tô aqui, eu não quero nem conversar. Se ela está aberta. Isso também comunica. E quanto mais quanto mais a gente se conhece, mais eu me expresso de uma forma livre. Mais essas dificuldades vão saindo. Então, eu vou poder dizer não, eu vou poder pôr limite, porque sistemicamente, isso que eu ia trazer para o final, a Sonali já trouxe, é exatamente isso. É quando eu me reposiciono, quando eu consigo fazer um reposicionamento na vida, eu realmente consegui, na visão sistêmica, me comunicar, porque é posicionamento. Né? E a comunicação não violenta é uma forma de te dar uma ferramenta de fazer esse posicionamento de uma forma não violenta, ou compassiva, assertiva, né? Vamos mudar esse nome, né, Max? É isso, gente. Eu acho que o que eu gostaria de trazer para vocês eram esses passos, é a gente entender esses gatilhos e a possibilidade da gente, dentro dessas estratégias, começar a se reposicionar. Mas eu quero deixar aberto, se alguém tiver mais alguma questão que queira que a gente olhe juntos aqui, como usar os 4 passos, queira falar alguma coisa, fiquem à vontade, ou escrever, se não quiserem falar, né? Mas eu acho que o mais importante nesse momento é trazer para o dia a dia. Comecem a usar isso no dia a dia de vocês. Faz uma vez, com a família, com o marido, namorado, esposa. Comece a usar isso no dia a dia e isso vai virando uma ferramenta, porque quando a gente se apropria, eu consigo usar no trabalho, eu consigo ver que isso funciona, né? Eu consigo me expressar cada vez mais e até ajudar os outros a fazerem o mesmo. Que é muito o que aconteceu comigo. A primeira vez que eu fiz um curso de comunicação, né? Eu fiz a minha especialização em ADR, que é Alternative Dispute Resolution, na mediação no Canadá. Foi o primeiro contato que eu tive. Mas quando eu tinha voltado para o Brasil em 2018, eu fiz um curso, uma imersão. Foram 3 dias com o Sven Foley, que ele até tem um Instagram, Corajosos Diálogos, ele é bem conhecido. E eu tinha uma sensação de que eu tinha uma grande dificuldade de comunicação com meu pai. Eu sempre falava, não consigo me comunicar. Cara, quando eu fiz os exercícios de comunicação não violenta e comecei a olhar, eu percebi que eu não tinha. Eu só não sabia falar. Eu não sabia falar. Eu não tinha problema de comunicação nenhum. Não era ele que tinha dificuldade. Era eu que não sabia chegar. E às vezes eu começava a chorar, como você falou, Renata. Eu também sou muito emotiva. E aí eu queria falar, eu já chorava e não conseguia. Aí ele falava alguma coisa, eu entendia como uma crítica, porque eu interpretava. Então, quantas comunicações truncadas, quantas interpretações erradas por conta dos nossos gatilhos? Seja medo de confronto, seja na luta. Então eu estava sempre no medo de um confronto, eu já começava a chorar, ou eu não conseguia falar, ou o que ele falava. Então, olha que interessante, né? Uma coisa tão que eu estava buscando na época como uma ferramenta de trabalho, porque eu não estava ainda nesse processo tão a fundo de autoconhecimento, foi de um autoconhecimento muito profundo, né? E começou a me ajudar muito em todo esse processo, não é? E a gente vai ficar, a gente ali naquele grupo, o que vocês
sei lá, o que vocês sentirem, a gente pode fazer um depois sobre alguns passos além, podemos olhar de comunicação, sei lá, vamos falar de escutativa, tem tanta técnica, né, de mediação que pode nos ajudar, até uma constelação sobre expressão, se vocês sentirem, vamos fazendo troca, né? Quem quiser compartilhar nos próximos dias, se utilizou essas ferramentas, como foi, vamos mantendo esse contato, tá bom? Todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? Tranquilo. Muito bom. Tranquilo, foi ótimo. Obrigada, Jaque. Nada, Obrigada eu que mesmo. agradeço. Marcos, Muito eu acabei bom. calando ele, né? Que eu dei um exemplo aqui de que ele achou que eu não queria que ele falasse. Ficou quietinho. Gente, muito obrigada. Muito bom. E colocar Estou os quietinho aqui, exemplos Jaqueline, porque eu estou comendo também. pipoca. Oi, Marcos, você tá fazendo pipoca? Estou comendo pipoca aqui, quietinho, só ouvindo você. Tá ótimo, então. Aproveitem, Muito gente. bom. A minha ideia era ficar 1 hora para não ser maçante para vocês. Eu sei que cada um agora tem, né? A gente chega de um dia de trabalho cheio. Mas também, se tiverem alguma ideia, já que vamos fazer o próximo encontro, falar de tal coisa, deem ideia ali para a gente poder dar seguimento nisso, tá bom? Tá bom, Jaque. Boa noite para Muito todo mundo, legal. então. Até mais. Obrigada. Muito Tchau. bom. Tchau. Gratidão.